Tudo bem, crianças? Hoje, então, nós teremos nossa catequese 11. Antes de iniciar a nossa catequese, vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então. O que é o pecado? O pecado é uma desobediência à lei de Deus. E onde estão as leis de Deus? As leis de Deus são os 10 mandamentos, são os 5 mandamentos da igreja e tudo aquilo que a igreja nos manda fazer. Quando alguém descumpre algum destes mandamentos, algum destes ensinamentos, então este ato de desobedecer algum destes mandamentos é um pecado, né? E o pecado, ele ofende a Deus, ele desagrada a Deus. Deus não gosta do pecado. Assim como a mãe de uma criança não gosta que a criança minta, por exemplo, não gosta que a criança desobedeça, por quê? Porque aquilo faz mal para a própria criança. Né? Então, do mesmo modo, Deus não gosta do pecado. Porque o pecado, ele faz o mal para a própria pessoa que comete, faz o mal para os outros e desagrada a Deus. Então, o pecado é algo que tem que ser levado, o pecado é algo que precisa ser evitado. Precisamos fazer muito esforço para evitar o pecado, para que assim nós não desagrademos a Deus, para que assim nós não nos destruamos. Deus criou o homem para ser bom, para fazer aquilo que é bom, e assim alcançar o paraíso e viver ao lado dele. Deus criou o homem para isso. E o que o pecado faz? O pecado afasta o homem disso. O pecado faz com que o homem não consiga ir para o paraíso, que ele não possa ir para o paraíso. Né? Porque se alguém morrer em pecado mortal, sem se arrepender, né, e sem obter o perdão daquele pecado, a pessoa se condena. E Deus não quer isso. Por isso que o pecado desagrada a Deus. E porque o pecado, claro, é um mal. É um mal. Né? É algo que Deus não quer. É algo que não está na lei de Deus. Então, é preciso entender bem isso, que o pecado, ele ofende a Deus. E Deus não merece ser ofendido. Assim como a mãe da criança não merece ser ofendida pela criança. Ela faz de tudo para a criança, para o seu filho. Uma mãe, né, faz vários sacrifícios pelo seu filho. Então ela não merece, de modo algum, ser ofendida pelo filho. E quando o filho desobedece, ele é injusto para com a sua mãe. Né? Porque sua mãe faz tudo por ele. Do mesmo modo, Deus, que é muito mais perfeito que qualquer mãe, Deus é mais perfeito que qualquer mãe e que qualquer pai. Deus é um ser absolutamente perfeito. Então, o pecado é uma grande maldade, né? Porque você está ofendendo a Deus, que é completamente bom e completamente perfeito. Né? Então, olha só quanta maldade há em ofender alguém que é tão bom, né? Que é o próprio Deus. Então, isso que é o pecado. E quantos tipos de pecado existem? Existem 2 tipos de pecado: o pecado original e o pecado atual. O que é o pecado original? O pecado original é aquele com o qual todos nós nascemos. Este pecado vem de Adão, né? Como Adão pecou, então toda a humanidade herdou este pecado de Adão, que é o pecado original. Este pecado original nos faz ter uma tendência maior para fazer aquelas coisas que não são boas. Pecado original nos inclina, vamos dizer assim, nos leva
a fazer coisas que não são boas, que são pecaminosas. O pecado original faz isso. Todos nós nascemos com este pecado original, menos Nossa Senhora. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Vamos repetir para ficar bem claro isso. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Nossa Senhora, então, não tem nenhuma relação com o pecado, nem com o pecado original, nem com o pecado atual, nem com pecado nenhum. Ela foi concebida, né, sem pecado original, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E não tem como ser a mãe de Deus tendo relação com algum pecado. Não teria como, né? Para ser a mãe de Deus, era necessário ser alguém sem nenhum tipo de pecado. Então Deus, por uma escolha dele, uma escolha maravilhosa, ele então fez com que Nossa Senhora não tivesse o pecado original e nenhum outro pecado. Ela é imaculada, ela é puríssima, ela é santíssima. Por quê? Porque ela foi escolhida para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, também, Jesus Cristo não tem o pecado original, isso é óbvio. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem para a nossa salvação. Então, claro que ele também não tem nenhum pecado original e nenhum outro tipo de pecado. Então, isso tem que ficar muito claro. O pecado original é apagado pelo batismo, né? Nós herdamos o pecado original, mas ele é apagado no momento do batismo, né? Depois que o batismo é realizado, este pecado original, então, ele é apagado. Nós, então, entramos no estado de graça. Nós, pelo batismo, somos filhos de Deus e entramos na amizade de Deus e em estado de graça, pelo batismo. Porém, os efeitos do pecado original continuam. O pecado original não, mas os efeitos dele. Como que nós podemos entender isso? Quando nós vamos supor uma casa que pegou fogo, que está pegando fogo. Então eu apago o fogo. O fogo não está mais ali, mas as marcas do fogo ainda estão. Correto? É a mesma coisa, mais ou menos, né? Aqui, para nós podermos entender que o pecado original ele é apagado. Então o pecado não está mais na alma depois do batismo. Mas os efeitos dele continuam na alma. O que isso significa? Que a alma, mesmo sem o pecado original, que foi apagado pelo batismo, a alma continua com uma certa fraqueza. No sentido de que, para ela, é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Para todos nós, com exceção de Nossa Senhora, e obviamente de Nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, mas para todos nós, é mais difícil fazer o bem. Por que é mais difícil fazer o bem? Por causa dos efeitos do pecado original que ficou em nossa alma. Então, para nós fazermos, por exemplo, cumprir os nossos deveres, é mais difícil do que ficar sem fazer nada. Né? Na hora de rezar, nós às vezes temos preguiça. Na hora de estudar, nós às vezes temos preguiça. Por que isso? Por causa dos efeitos do pecado original. E por que Deus permite que esses efeitos permaneçam na nossa alma? Deus permite que esses efeitos permaneçam na nossa alma para que nós lutemos. Deus quer que a gente lute contra o pecado. Então, quando para nós é difícil fazer o bem, então nós
temos que lutar. E quando nós lutamos, nós adquirimos méritos. Os méritos são merecimentos, né? Deus gosta disso. Deus gosta do nosso esforço, porque o esforço é um sinal de amor. Então, quando nós nos esforçamos para fazer o bem, nós damos com isso um sinal para Deus que nós amamos a Deus. E Deus quer isso, Deus quer que nós o amemos. Então, Deus permite que os efeitos do pecado original permaneçam para que nós tenhamos esta ocasião de demonstrar o nosso amor por Ele. Para que nós tenhamos a ocasião de lutar para fazer aquilo que Deus nos manda. Por isso, então, que o pecado original é apagado pelo batismo, mas Deus permite que permaneçam os efeitos do pecado original, para que assim nós possamos lutar para fazer o bem, para que nós possamos nos esforçar para amar a Deus. Vejamos agora um pouquinho da história sagrada que fala do nascimento de Jesus. Maria e José foram a Belém. Bateram em muitas portas, mas não acharam lugar para pousar. Já era tarde. Que fazer? Fora da cidade havia uma gruta, onde os animais se abrigavam quando chovia. José para lá se dirige com a esposa. À meia-noite, a gruta brilha de luz. Os anjos começam a cantar. Pois, que aconteceu, né? Nasceu o menino Jesus. Então, crianças, vejam que Jesus, até mesmo no seu nascimento, ele sofreu por nós. Até mesmo no nascimento, houve ali um sofrimento. Por quê? Porque Jesus não pôde nascer num lugar adequado. Ele nasceu num estábulo de animais, né? Ou seja, num lugar que não era nem um pouco confortável, né? E ali ele passou frio, né? Ali ele não teve conforto. Então ali ele já está sofrendo pela nossa salvação, desde criancinha. Então, para vocês poderem ver como que Jesus Cristo nos ama, porque sofreu por nós ali desde pequenininho. E Nossa Senhora também sofreu ali, né? Então, vejam como eles nos amam. Nossa Senhora nos ama, sofreu por nós. Jesus Cristo também nos ama e sofreu por nós. Então, o amar é isso, muitas vezes. Amar é isso, né? É sofrer pelo bem de alguém. A nossa mãe sofreu por nós. O nosso pai sofreu por nós. Então, quando nós sofremos pelo bem de alguém, é sinal de amor. Então, Jesus Cristo sofreu muito por nós. Então, ele nos ama muito, infinitamente. E Nossa Senhora também sofreu muito por nós, ela nos ama muito. Então, é isso que nós podemos notar aqui nesta passagem. Maria o adora, São José também. Então, Maria adora nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Deus que se fez homem. Os pastores, avisados pelos anjos, vêm trazendo seus presentes. Um oferece o leite, outro um cordeirinho. Todos estão contentes, porque nasceu o Salvador de todos nós. Jesus veio para nos abrir as portas do paraíso, para que nós possamos nos salvar e ir para o céu ao lado de Deus. Mas para isso nós precisamos obedecer o que Deus nos manda. Ele veio para abrir as portas do céu. Então é isso. Aqui um pequeno trechinho que conta o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, esta é a catequese de hoje. Vamos fazer uma oração para finalizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, crianças. Até a próxima catequese. Fiquem com Deus. Salve Maria.